nome é Oswaldo Saldanha. Eu tenho atividades principais em Santos, em São Paulo, no consultório Santos de São Paulo. Sou chefe de um serviço de cirurgia plástica aqui em Santos. Mas eu me formei em Recife. Vim para cá, quando me formei, vim para Santa Casa de Santos. Aqui eu fiz a residência de cirurgia geral. Depois, sequencialmente, cirurgia plástica com Evaldo Bolívar de Souza Pinto. E fiquei aqui. Conheci minha mulher, Loreta, de Curitiba. Tivemos 2 filhos, Oswaldo Saldanha Filho e Cristiana Saldanha, médicos, cirurgiões plásticos. E fui me firmando e fui trabalhando, fui me afeiçoando pela cidade de Santos. A minha cidade é Santos. E logo eu comecei a participar da vida societária, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Exerci vários cargos, de tesoureiro nacional, secretário nacional, e cheguei a presidente. A partir daí, assumimos algumas comissões, alguns departamentos, segurança, por exemplo, do paciente. Fui diretor do DESC, que é um departamento que coordena os serviços que formam o cirurgião plástico no Brasil. Hoje, por exemplo, são mais de 90. Fui diretor científico, então tive uma vida muito associativa, muito institucional. Isso tudo me fez estar em contato direto com o científico. Na verdade, no início, eu tinha essa ideia de médico. Eu tinha um tio médico, meu pai era advogado, e o meu tio, irmão do meu pai, também era advogado e professor. Mas eu tinha os meus tios, então tinha uma raizinha da medicina, mas não foi uma coisa inicialmente. Eu tinha uma tendência para agronomia. Eu, quando criança e até hoje, adoro árvores. Eu tenho um cultivo por floresta, vivo numa casa que é cercada da Mata Atlântica, então isso me dá muito prazer. E eu tinha esse lado, mas é gozado. Faltando 3 meses para o vestibular, eu acabando o 3º ano, naquela época a gente chamava de colegial, e me veio aquela coisa da medicina. E eu me preparei em 3 meses, junto com os colegas, passamos noites virando noites, e conseguimos entrar na medicina. E aí a história mudou completamente. Circundei por ortopedia, né? Andei fazendo os plantões de pediatria, mas a psiquiatria me absorveu praticamente 2 anos da faculdade. E eu estava realmente envolvido na psiquiatria. Aí vim para São Paulo, achei que eu precisava dar um break, eu estava naquele momento que eu realmente não sabia o que fazer. Falei, vou para São Paulo, vou fazer uma residência, ficar lá. Aí me envolvi com cardiologia. Achei que ia ser um cardiologista. Então foi uma história que foi num ciclo muito grande. E quando cheguei em Santos, tive a oportunidade de conhecer o Evaldo, uma pessoa com a cabeça aberta, um cara brilhante de inovações, um cara formador, que me abriu as portas. Então foi aqui que as portas se abriram para a cirurgia plástica e eu realmente entrei de cabeça, segui, fiz a residência com ele. Final da residência, ele me convidou para manter, porque eu ainda tinha aquela vontade de voltar a Recife, mas aí depois conheci a mulher de Curitiba, e aí fomos ficando aqui, fomos se enraizando e fomos cada vez mais ficando presos à cidade de Santos. E eu me sinto muito feliz por isso. É uma coisa que a gente não possa, naquilo que eu te falei, como residente, a gente dá o exemplo, né? Então, a gente vai dando oportunidades para que eles descubram, né? Às vezes, um filho pode até se queixar, eu fiz porque você falava isso naquela época. Não sei se eu falava, mas eu dava o exemplo. Na escola americana, a gente tem uma atividade social muito forte com os pais dos alunos, todos se conheciam. E sempre que alguém se acidentava, meu filho ou minha filha levava para a minha clínica para fazer sutura. Então, isso tudo mostrava que eles gostavam. Eles entravam, via aquilo lá, ficavam vendo, ajudavam em alguma coisa. Então, isso tudo você vai conduzindo, mas não pode forçar. O filho tem que querer. Porque se você forçar, não vai dar certo. Eles vão buscar outro caminho.
realiza, né? Você vê o teu filho ali, eu já tive um momento de ter os dois me ajudando. Hoje o meu filho tem a vida dele própria, quase que algumas vezes a gente se ajuda até para matar a saudade, mas cada um tem sua vida independente. A cirurgia plástica é aquela coisa assim que é uma emoção, né? A gente vai dormir pensando no que vai fazer amanhã e às vezes a gente sonha fazendo a cirurgia. A gente fica imaginando o que vai passar, porque assim, cada cirurgia é uma cirurgia, né? Não é aquela coisa de quem vê assim 10 cirurgias já que é tudo igual. Faz uma abdominoplastia, uma liporoplastia, 10 pacientes iguais. Não é. Cada uma tem uma dificuldade. Você não pode achar que você já sabe tudo, que você vai tirar de letra aquela cirurgia, que você é o campeão, que é nessa hora que você se surpreende com o ser humano. Você tem que respeitar e tem que saber que cada caso é um caso. Mas é uma paixão. Eu digo assim, você faria cirurgia plástica dependente da parte financeira? Isso é que faz uma pessoa ter uma paixão por uma profissão. Uma paciente vem com ansiedade muito grande no cirurgião. Então, eu falo muito para os meus residentes diariamente. Eu gosto de passar essa informação para eles. Um dos momentos mais importantes nossos é a consulta. E às vezes não se valoriza tanto. O paciente às vezes pensa mais no valor de uma consulta do que no que essa paciente vai ter com aquele médico. Então, o médico está ali na primeira consulta, o médico está conhecendo aquele paciente. O paciente está numa ansiedade, às vezes a paciente nem escuta muito o que o paciente fala. Eu até comparo com o avião, quando a gente está lá e a aeromoça vai falar das coisas ruins que podem acontecer e a gente procura não prestar atenção, muitas vezes o paciente passa por isso. É importante que a gente procure relaxar o paciente, conversar antes de algumas amenidades para o paciente relaxar e ela se abrir. O paciente, ele entrega para a gente a vida, né? Entrega a alma. O professor Pitangui falava isso. O cirurgião plástico é um cirurgião da alma. Então, isso é muito importante, a gente ter esse respeito. A coisa mais difícil para o cirurgião plástico é dizer para o paciente, olha, você desculpa, você não precisa operar. Aguarde um pouco, porque hoje a tua cirurgia não vai te fazer bem, ela pode muito mais trazer um malefício do que um benefício. Então, isso é muito difícil. Porque o paciente vem com um sonho, como você falou, isso parece que vai cortar esse sonho. E você tem que ter uma habilidade para dizer dessa forma e cativar o paciente. Então, isso é a consulta. E tem que ser visto dessa forma. Bom, uma das mais importantes foi o desenvolvimento da minha técnica de lipoplástica. Foi uma coisa casual, naquele momento, que foi assim, tão forte, que eu senti a presença de Deus comigo. Então, isso foi uma coisa muito forte. Eu já tive dias que eu chego na sala de cirurgia e suspendo a cirurgia. E fica todo mundo assim, porque eu senti alguma coisa naquele momento. Ou o paciente não está bem, ou o paciente não chegou a contar para você alguns detalhes, né? Ou você é cirurgião, você pode não estar bem naquele momento, né? Então, aí você vai, o paciente esqueceu de trazer uma coisa, né? Aí vai ver, a pressão dela deu uma subida, pequenininha, mas deu. Aí tem mais um outro fator que ela chegou muito atrasada. Aí chega na sala, uma coisa não funciona. Então, essas coisas, tudo faz a gente ter uma intuição e falar para o paciente, na maior tranquilidade, escuta, hoje não é o dia de se operar. E dependendo de como você fala com o paciente, nossa, o paciente vai se sentir muito feliz e ver que você está preocupado com ela. Né? É como aquela coisa, quando o paciente entra na sala, eu já falei isso algumas vezes, ela tem que estar muito acompanhada do nosso pessoal, para dar todo o suporte psicológico, porque ela entra muito sozinha, entra muito desamparada, né? Então a gente tem que estar ali perto, todos os momentos. Hoje, na cirurgia plástica e
todos os setores no mundo, nós temos dois extremos. Né? Tem um extremo, vamos dizer, mais antigo, mais arcaico, e a gente tem um extremo de ultramodernidade. Isso me preocupa. O que eu busco hoje, os eventos que eu quero promover daqui para frente, é buscar o equilíbrio. Porque é sempre no equilíbrio que a gente encontra as soluções. Então, isso é uma das preocupações minhas hoje, é esse desequilíbrio que nós estamos vivendo em tudo. Você entra na mídia, é muita informação. O que é que está correto? O que é que não está correto? É muito difícil para a população ler aquilo ali e acreditar, né? Ver um resultado de qualquer coisa, não só de medicina, de qualquer outra produção, você vê um resultado e achar que aquilo ali é para tudo, porque é o que está estampado. Então, tem que ter um poder moderador, tem que ter uma corrente que preze para trazer essas informações. Eu pretendo criar esse canal dentro dessa ideia aqui da gente vir na mídia social, a gente sempre trazer informações de todas as áreas da cirurgia plástica, trazendo as verdades, porque cada um tem sua verdade, cada um acha que está certo e ninguém é capaz de dizer que pode estar errado. Esse é o grande problema do desentendimento no mundo, é cada um achar que está certo, é não escutar o outro. Então, eu aprendi muito isso com os pacientes, né? Quantas coisas eu mudei na sala de cirurgia marcando do paciente, porque o paciente me ensinou. Eu marcava uma coisa e o paciente dizia, não, não é isso que eu quero isso. E se você rebate o paciente, você não vai deixá-lo satisfeito, ou não vai deixá-la satisfeita. E dentro da coerência, da ciência, da prática correta, você pode absorver o que o paciente quer e mudar um planejamento cirúrgico. É muito importante você ouvir. Fernando, você falou uma coisa importante, porque isso é uma das ideias minhas agora, desse momento. É passar isso para a população, passar aquilo que eu considero que está correto. A medicina, ela muda. É uma ciência de verdades transitórias. O que a gente fala hoje, amanhã pode não ser. Mas a gente tem que passar o que a gente fala hoje, o que a gente acredita. Mas sempre deixar uma margem de que aquilo pode mudar. Muda quando você se convence que outra coisa nova, melhor, aparece. Agora, na medicina, nada vem de supetão. Nada acontece assim do dia para a noite. Toda técnica nova, ela tem um tempo para ela ser referendada. Não adianta eu chegar aqui e falar para você, eu sou o maior, eu sou isso, a minha técnica é isso, é usada por todo mundo. Não. Ela tem que ser referendada. Ela tem que passar por processos de publicações em revistas científicas, que é ali aonde os revisores avaliam. É diferente de um livro. O livro, por melhor que seja, eu escrevo o que eu quero. Uma publicação científica, não. Eu tenho meus pares que vão avaliar o meu trabalho, que eu nem não sei quem são esses avaliadores, eles vão aceitar ou reprovar o meu trabalho. Quando você publica numa revista, aí você tem realmente uma credibilidade. E quanto mais publica, mais você vai aumentando a credibilidade. Então, não posso chegar, não, até eu descobri isso aqui, estou com 2 anos, estou fazendo. Não é assim. Ela é reproduzível, outros médicos fazem, ou só eu faço. Então, tudo isso é uma coisa que eu quero passar para as pessoas. Hoje, muitos pacientes meus me pedem isso, porque elas estão assim, vendo essa mídia, e ela fala, doutor Saldanha, o senhor precisa fazer isso, o senhor tem que mostrar o que você pensa, o que você acha, toda essa sua vivência. Eu falo assim, cada dia a gente busca uma batalha, né? Uma passagem de Cristo, inclusive. Você tem que ter uma batalha diária para você se realizar. Nada deve ser fácil. As minhas coisas na vida, eu, graças a Deus, consigo tudo, mas com muita dificuldade. Nada é rápido e nada é fácil. Então, é o desafio. Eu acho que a gente tem que ter sempre um desafio na nossa frente.
Você tem que ser feliz. Você tem que fazer uma coisa e se sentir feliz. Onde você estiver, conviver com os amigos, com a tua família. Então você tem que buscar isso, o prazer de estar com pessoas amigas, estar no lugar certo e numa sala de cirurgia onde você se sente bem confortável e também está fazendo aquilo com prazer, nada por obrigação. Qual é a coisa mais importante? Eu acho que é isso aí, é você não parar. Você não pode parar. Se você parar, você morre. Tem que estar sempre, você conseguiu um objetivo, você já tem que partir para outro. Nós temos que ter o risco de um desafio. Se você tem uma ideia, você tem que apostar nela. Você tem que buscar.